Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô passando aqui para compartilhar com vocês como foi a minha experiência com o balão intragástrico. Vocês sabem que ao longo desses anos, esses 12 anos de espera para a cirurgia, eu busquei algumas outras alternativas para auxiliar nessa perda de peso. Uma delas foi o balão, que foi a orientação do meu médico na época, para que a gente conseguisse reduzir um pouco o peso e assim facilitasse a cirurgia e a anestesia pudesse ser também feita em quantidade menor, né? Eu coloquei o meu balão em 2014, dia 16 de setembro de 2014. O procedimento é por endoscopia, então foi bem simples, bem tranquilo. O processo para colocar essa parte de exames e avaliações é bem parecido com o da cirurgia mesmo, tá? Eu passei por psicólogo, por nutricionista, por pneumologista, por cardiologista. Então existe toda essa preocupação, existe toda uma avaliação antes para ver se você pode ou não colocar o balão. Passando por toda essa avaliação e sendo liberada por todos os profissionais, eu fui então colocar. O procedimento foi extremamente simples, eu acho que durou assim uns 15, 20 minutos talvez. Eu meio que me perdi no tempo, mas foi muito rápido, eu acordei super bem, sem enjoo, sem dor, sem nenhum desconforto, tanto que eu perguntei até pro médico se ele realmente tinha colocado, porque eu achei que não tinha sido feito nada. Foi super tranquilo. Eu fiquei um tempo na recuperação, eu acho que 1 hora ou 2, não sei, talvez até um pouco mais, não sei, para realmente ver se ia ter alguma náusea, alguma dor, algum desconforto, enfim. Eu não tive nada e já fui liberada para casa. Eu fiz uma dieta líquida, eu não me recordo se foram 3 ou 5 dias antes. E aí depois sim, depois da colocação, a alimentação também é bem parecida com a cirurgia. Eu fiquei um período de dieta líquida, depois passei para pastosa e aí sim fui para dieta normal. O indicado para se ficar com o balão é 6 meses. Como eu tinha entrado na justiça através da Defensoria Pública, solicitando a minha cirurgia e solicitando a colocação do balão, eu solicitei o valor, o governo liberou o valor para colocar o balão, mas não para tirar, porque na época o hospital não forneceu o orçamento para tirar também, então eu só tive o valor para colocar. Na época foi 10 mil para colocar o balão, eu não sei quanto é que tá agora. Então acabou que se estendeu mais tempo, dos 6 meses que eu devia ter ficado com ele, eu acabei ficando 2 anos. Já vou comentar com vocês como foi. O resultado. Num primeiro momento ele realmente ajudou muito. Eu perdi com ele acho que 30 e poucos quilos, eu não me lembro exatamente quantos foram, mas foram 30 e poucos. Mais uma vez, eu não tô dizendo que tem que colocar ou não tem que colocar. Eu até particularmente comentei com algumas pessoas sobre a possibilidade de colocar o balão, algumas pessoas que me procuraram para fazer cirurgia. Eu acho que ele é uma boa alternativa para pessoas que queiram mudar de vida, que queiram mudar a alimentação, que queiram começar uma atividade física e realmente mudar, sabe? Como eu coloquei o balão com 216 quilos, a orientação foi tudo que a gente conseguisse perder com o balão já era lucro para em seguida emendar a cirurgia. Como a justiça não liberou a cirurgia em seguida, porque o hospital não me passou o orçamento, eu precisava de 3, acabou que ao invés dos 6 meses que eu devia ficar com ele, acabou se estendendo por mais tempo. Então assim, o efeito do balão, a meu ver, no meu ponto de vista, ele é muito mais psicológico do que físico, tá? O balão é preenchido com um soro, acredito que seja um soro fisiológico, e aí é colocado um outro líquido, um líquido azul, para que se porventura ele vier a vazar, você percebe na própria urina, né? No próprio xixi. Bem tranquilo, ele é colocado vazio por endoscopia, depois ele é preenchido com esse líquido e aí é retirada a sondinha e ele fica e preenche
uma parte do estômago. Eu não sei dizer qual o tamanho do que eu usei e quanto do meu estômago que preencheu. Mas assim, num primeiro momento, realmente ele é muito válido. Ele tira bastante a fome. Foi bem tranquila também a parte da dieta líquida, da pastosa, depois para dieta normal. Mas com o tempo, eu acho que no segundo, terceiro mês, talvez, eu já estava comendo praticamente normal. Então, assim, eu realmente recomendo, aconselho para pessoas que tenham condições de fazer algum tipo de atividade física. Na minha época, na época que eu coloquei, o médico me orientou a fazer hidroginástica por não ter um impacto. Aqui na minha cidade ficou bem inviável para mim, porque eu só conseguia fazer num lugar específico em função da escadinha que dava acesso à piscina. Então acabou sendo bem inviável, eu acabei fazendo uma aula ou duas e não fiz mais. Então isso também influenciou para que a perda de peso não fosse tão grande. Para pessoas que são com 6, 100 e poucos quilos, eu acho muito interessante, acho muito válido aproveitar esse período que você está sem fome, que você está se adaptando com o balão e realmente assim se regrar na alimentação e começar algum tipo de atividade física. Eu conheço uma pessoa aqui da minha cidade que perdeu muito peso com o balão e mantém até hoje. Quando eu coloquei, ela já tinha colocado e tirado. E até hoje ela mantém o peso, ela faz atividade física, ela corre, ela mudou completamente a alimentação. Então, assim, para quem realmente está disposto a mudar e tem condições de fazer uma atividade física conciliada com essa nova alimentação, é muito válido, sim. Porque é um processo que não é invasível, é super tranquilo, como eu comentei. A retirada também é super tranquila por endoscopia. Então, é tudo muito tranquilo, nem se compara com a cirurgia, que é super invasiva e que em alguns casos não é reversível, né? Então tem que pensar bem. A anestesia também não foi anestesia geral, foi um anestésico assim super leve e tanto que eu acordei em 15, 20 minutos, foi super tranquilo. O que aconteceu comigo? Eu fiquei 2 anos com o balão porque eu não tinha grana para tirar. Então ele foi ficando. Em 2016 eu procurei a PUC porque eu tinha parado os meus exames lá, porque eu não podia continuar com o balão, eu não podia fazer a endoscopia para cirurgia e nem a ecografia abdominal total com o balão, então eu teria que retirar ele para continuar o procedimento lá. Em outubro de 2016 eu fui até lá, dia 14 de outubro, fui até a PUC para ver a possibilidade de tirar o balão por lá, via SUS mesmo. Eles me orientaram que é um procedimento que eles não fazem, que o SUS não cobre, então eu não teria como eu retirar. Mas eles me assustaram bastante, porque eles me comentaram que muito provavelmente o meu balão não estaria mais no estômago e sim estaria migrando para o intestino. Esse era um risco que eu já sabia, porque normalmente o que acontece, se ele migra para o intestino, você precisa ir às pressas para o hospital e fazer uma cirurgia para retirada dele em 2 horas. Foi essa a orientação que eu tive, porque ele gruda na parede do intestino e aí pode levar à morte. Outra situação que também pode acontecer é dele estourar e ir para o pulmão. Também é bem sério e leva a óbito mesmo, então tem que ter esse cuidado. Eu vim de lá apavorada, porque eu não tinha grana para tirar, e eles me orientaram a chegar em casa e já ir para o hospital, fazer uma ecografia e ver exatamente aonde ele estava, em que situação que ele estava, se ele estava murcho, se ele estava cheio, enfim. O que aconteceu? Ele foi migrando para o intestino e ele foi vazando, só que nas fezes eu não percebi. Quando ele tá no estômago e o líquido vaza para a bexiga, a gente percebe no xixi. Como foi vazando um pouquinho por vez nas fezes, eu não percebi. Nesse mesmo dia, eu cheguei de Porto Alegre em torno de 6h30 da noite. O meu marido, a gente comeu alguma coisa logo que eu cheguei, não lembro. E a gente acabou jantando cedo porque eu tava bem cansada. Quando eu tava jantando, eu senti uma dor de barriga. E eu fui pro banheiro. Senti uma dor de barriga, assim, de diarreia mesmo. E eu senti, assim, tive um pouco de diarreia. E normalmente eu não ligo a luz do banheiro quando eu vou pro banheiro, assim, à noite. E aí eu lembrei que eu não tinha escovado os dentes. Aí eu liguei a luz pra escovar os dentes. E quando eu olhei pro vaso, o balão tava lá. E eu fiquei muito assustada. Eu lembro que eu chamei meu marido apavorada.
Porque até entender que era o balão que tava ali no vaso, sabe? Tipo, você leva um susto, você leva um choque, assim. E aí o meu corpo acabou expelindo o balão. Na mesma hora eu conversei com o meu médico, o Dr. Luiz Fernando. Quem tiver nesse processo e for fazer aqui, tiver condições, de repente fazer particular ou tiver algum plano, o Dr. Luiz Fernando Martinez Pereira é fantástico. Ele é um ser humano incrível. Eu tô viva também graças a ele. Assim, eu super recomendo. Eu vou deixar o endereço, vou deixar o telefone do consultório dele aqui embaixo, porque ele é um profissional fantástico. Ele é um ser humano sem explicação. Ele é uma pessoa muito abençoada. Quem tiver a oportunidade de consultar com ele, de fazer esse procedimento com ele, com certeza não vai se arrepender. Eu já indiquei várias amigas minhas que operaram e estão super felizes. Na mesma hora eu mandei um WhatsApp pra ele, tipo apavorada, mandando a foto do balão. E aí na época ele tava num congresso, eu acho que na Áustria, não me lembro. Ele me fez algumas perguntas e ele pediu algumas fotos e expôs o meu caso lá. E realmente ninguém tinha notícia de nenhum caso do próprio corpo ter expelido o balão. Então, eles mesmos, até conversei com os da PUC também, contei o que tinha acontecido. E eles mesmos falam que foi milagre. Que não existe, não se conhece relatos de que o corpo tenha expelido nessas condições depois de 2 anos e tal. Então eu sei mais uma vez que foi o cuidado de Deus, porque Deus sabia que eu realmente não tinha grana pra tirar e sabia que eu tava apavorada. E foi no mesmo dia que eu vim da PUC que eu expeli ele. Eu vou deixar umas fotos aqui pra vocês verem como eu encontrei depois que eu lavei ele, né, óbvio. E eu tenho ele até hoje, aqui no meu quintal de casa. Ele tá bem escuro, quando você coloca ele é transparente. E quando eu encontrei, quando eu expeli, ele tava amarelado assim e já tava mais escuro. Porque realmente ele ficou bastante tempo. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu indico sim para casos, né, de pessoas que não têm tanto sobrepeso e que daqui a pouco com o próprio balão conseguem resolver. Eu repito, é um procedimento super tranquilo e o pós também, a pós-colocação dele é super tranquila e eu acho que vale a pena tentar sim. O valor dele não é tão acessível, eu não sei se os planos cobrem ou não, mas no meu caso não deu tão certo porque eu acabei recuperando o peso que eu perdi, porque claro, a minha condição, eu já coloquei com um peso super alto e eu não conseguia fazer exercício na época. Então, né, o balão sozinho não faz milagre também, a gente tem que fazer a nossa parte, da mesma forma que a cirurgia sozinha também não faz milagre. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aqui, quem tem os meus contatos, tem meu e-mail, meu Face, a nossa página no Face, Vlog Fer Santin. O Instagram é fernandasantin.58, vai ficar aqui embaixo também. O meu e-mail também tá aqui embaixo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa em particular que de repente eu esqueci de mencionar, eu tô à disposição, tá? Muito obrigada por tudo, por vocês estarem acompanhando, comentando, me chamando nas redes sociais. Muito, muito obrigada. A gente tá bem feliz. Eu espero vocês semana que vem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, gente. É bem importante para divulgação. É bem importante que vocês deem lá seu likezinho, tá? Faz toda a diferença para divulgação. E simbora! Semana que vem eu espero vocês com um outro vídeo. Um beijo e fiquem com Deus. Esqueci de comentar com vocês que quando a gente coloca o balão, da mesma forma quando a gente opera, a gente recebe uma carteirinha. Assim, ó. Que é essa aqui, ó. Com algumas orientações atrás. E isso é bem importante, tá, gente? Quando vocês forem colocar, que o médico tenha o registro, que o médico dê a carteirinha, tá? Isso faz toda a diferença. Então, não esqueçam, se porventura vocês forem colocar, de cobrar a carteirinha de vocês, tá? Até porque se vier ter alguma complicação e vocês forem para outra cidade, tiverem que consultar com outro profissional que não é o de vocês, para que essa pessoa tenha conhecimento de que vocês estão com o balão no estômago, tá? Tchau, tchau!